Meus alunos e alunas do nono ano, professor Soares trazendo aqui mais um vídeo para vocês, comentando a segunda consequência do teorema de Tales. Teorema de Tales. Então vamos ilustrar aqui a seguinte situação para que a gente possa explicar para vocês que consequência é essa, como é que ela acontece. Então, considere o triângulo ABC. Então, eu tenho inicialmente nós temos aqui o triângulo ABC. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho aqui a minha caneta. Então, no início eu tenho, como está falando aqui, esse triângulo ABC. Então, de início eu tenho esse triângulo ABC. E temos também a bissetriz AD. Lembrando para vocês que a bissetriz é aquele segmento de reta que divide o ângulo em dois ângulos congruentes, ou seja, dois ângulos de medidas iguais. Então, aqui desse vértice que nós vamos chamar de ângulo A, foi traçada a bissetriz AD, ou seja, a bissetriz é aquele segmento que divide o ângulo em dois ângulos congruentes, né? No caso aqui, esse ângulo A foi quando se traçou essa semirreta AD, né? Que é uma bissetriz, esse segmento aqui que é uma bissetriz, ele dividiu, aí formou esse ângulo aqui, e esses têm medidas iguais, ou seja, o ângulo M é igual ao ângulo N, né? Eles têm medidas iguais porque é uma bissetriz. Então, a partir dessa situação de você ter um triângulo ABC e ter uma bissetriz relativa a esse ângulo A, que eu também poderia ter outra bissetriz relativa ao ângulo B, relativa ao ângulo C, mas aqui o nosso exemplo, ela traz relativa ao ângulo A. Então, depois disso, traçamos pelo vértice C uma semirreta paralela a AD, ou seja, foi traçado aqui, no nosso caso, eu vou mudar aqui a fonte aqui para ficar melhor de visualizar. Então, aqui é traçado pelo vértice C uma semirreta que seja paralela a essa bissetriz, né? Que seja paralela a AD. É traçado ela aqui e ela vai ser, e ela é, né, paralela a essa bissetriz. Então veja aqui que a construção que nós estamos fazendo, traçar pelo vértice C uma semirreta paralela a AD, que cruza a semirreta BA, ou seja, que cruza essa semirreta BA, que é essa aqui, né, a semirreta BA, nesse ponto aqui, no ponto E. Chamamos de ponto E. Então vejam aqui que nós temos aqui a configuração do feixe de paralelas cortada por retas transversais. Ó. Vê se vocês veem comigo aqui. Ó. Você tem aqui, eu vou fazer um prolongamento dessa bissetriz. Ó. Veja que ela eu vou formar aqui uma reta passando por ela, como também essa reta que foi feita, essa construção aqui do paralela a semirreta ou paralela ao segmento de reta que é a bissetriz, né, desse ângulo A. E também aqui pelo ponto B eu vou também traçar aqui uma outra reta também paralela à bissetriz e paralela a essa semirreta CE. Então, o que vai acontecer aqui agora? Observe que esse lado aqui do triângulo eu posso ver ele como sendo uma transversal, como também esse outro lado aqui, o lado BC do triângulo, eu também posso ver como uma transversal. Então, veja aqui que eu tenho aqui agora, olhar que eu posso ter retas paralelas cortadas por transversais. Então, o que eu posso dizer?
que esse segmento aqui de medida BD, ó, que esse segmento de medida BD, eu posso dizer que o segmento de medida BD, a razão dele com o segmento DC é igual à razão desse AB, a razão desse lado aqui AB, sobre a razão do AE. Mas acontece que no nosso triângulo, esse AE, ele não existe, né? Porque na verdade o triângulo é o triângulo ABC. Entendeu? Então eu posso dizer que BD está para DC, a razão, assim como EAB está para AE. Mas como eu estou falando que o AE não faz parte do triângulo, o que faz parte do triângulo é o lado C. Então vamos analisar aqui outra situação. Este ângulo M, este ângulo de medida M, ele é igual ao ângulo P, né? Eles são ângulos que correspondentes. O ângulo P é igual ao ângulo M, são ângulos correspondentes. Então, esse ângulo Q, este ângulo Q, ele é igual ao ângulo N, porque são opostos, são ângulos colaterais internos, né? Colaterais em relação a essas duas paralelas e essa transversal aqui. Então, eles são ângulos alternos internos, né? Esses também são iguais. Então, como M também é igual ao ângulo P e esse N, né, é igual a Q, e M e N são iguais, eu posso dizer que o ângulo Q também é igual ao P, que o ângulo Q também é igual ao ângulo P. Então, se esse ângulo Q e o ângulo P são iguais, é porque o meu triângulo ele é isósceles. Se o meu triângulo é isósceles, esses lados são iguais, ou seja, esses lados aqui são iguais. Esse ângulo, este lado AE é igual ao lado AC. Então eu posso escrever a minha relação fazendo que BD, né, está para DC, assim como esse lado aqui, no caso BA, no caso o AB, o BA, está para o AC, né, que é exatamente o AE, né, já que tem medidas iguais. Então, se eu for olhar só para o triângulo, agora, eu posso trocar isso aqui, ó. Eu posso dizer que esse valor que está aqui, BD, vou colocar aqui AB, né, aqui embaixo, BD, AB, igual a DC sobre AC. Então, em resumo, o que nós vamos ter aqui? Se nós formos olhar para o triângulo, eu posso dizer que esse lado aqui, BD, que é oposto ao ângulo A, né, esse pedacinho aqui, BD, a razão dele com o seu lado adjacente, no caso AB, né, a razão dele aqui, BD, com o AB, é igual a DC com o seu lado, a razão com o seu lado correspondente. Ou seja, eu posso dizer que esse BD dividido por AB é igual à razão do DC sobre o AC. Então, isso aqui é a consequência do teorema de Tales aqui nesse triângulo, né? Então, vamos aqui fazer agora esses pequenos resumos que já foram ditos aqui e dizer o seguinte: a bissetriz de um ângulo interno de um triângulo divide o lado oposto em segmentos proporcionais aos lados adjacentes. Então, essa palavra que está aqui, você vai imaginar o seguinte: você tem aqui o triângulo, aí nesse triângulo foi traçado aqui um segmento, e esse segmento ele é uma bissetriz. Então, o que vai acontecer? Os ângulos os lados formados, no caso, vamos chamar isso aqui de X, e vamos chamar isso aqui de Y, vamos chamar isso aqui de A e esse aqui de B, o que está dizendo aqui é que a bissetriz desse ângulo
divide o lado oposto. Quem é o lado oposto aqui? Seria esse aqui de baixo, né? Ó. Então, divide o lado oposto em segmentos proporcionais ao lado adjacente, ou seja, o lado adjacente aqui desse segmento X é o Y. E o adjacente a esse pedaço aqui A é o B. Então, eu posso dizer que a razão de X por Y é igual à razão de A por B. Então, aplicando isso aqui nessas questões, vamos verificar como é que acontece, tá bom? Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo e a gente trazer agora o comentário das questões, ok?